A explanação da noite é do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós temos os itens. A simplicidade e pureza de coração, o título do capítulo é Bem-aventurados que têm puro o coração. Tem simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e as instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da doutrina espírita, foi lançado em 1864. No Evangelho, Kardec traz algumas passagens dos Evangelhos de Jesus e também das cartas dos apóstolos, e ele discorre sobre esse tema, e em alguns capítulos ele coloca as instruções dos Espíritos, que são instruções que os Espíritos mandaram de todo mundo. Já em 1864, de acordo com a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, já tinham mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Então ele recebia essas mensagens de todo mundo, e aquelas mensagens coincidentes, que é o princípio da universalidade, ele passava pelo crivo da razão dele, ele via se tinha relação com a matéria que ele ia colocar, e ele coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, para quem não sabe, ela tem 5 obras básicas. É o Livro dos Espíritos, de 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, o livro Céu e Inferno, de 1865, e o livro Gênesis, de 1868. São as obras básicas, é a estrutura da doutrina espírita. Depois vem as obras complementares, Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno Miranda e muitas outras. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema nosso é o item Bem-aventurados os que têm olhos fechados. Num determinado tempo lá na França, foi evocado o espírito para tentar fazer uma cura numa jovem que não enxergava, deficiente visual. Então foi convidado, foi como que evocado, e ele chegou explicando para as pessoas os benefícios da cegueira. É meio paradoxal, né? Ele dizer que as pessoas mal sabem a felicidade que é ser cego numa vida. É muito complicado a gente entender isso, né? Mas nós da doutrina espírita, como a gente estuda e o que elas nos informam, que tudo é passageiro, inclusive o problema da deficiência visual é passageira, é impermanente, é uma necessidade do espírito naquele momento da história da sua vida, em uma dada reencarnação. E esse espírito diz para a menina, fala, olha, eu poderia bem falar, olha, abra os seus olhos que você vai enxergar, mas você tem que entender que aproveite essa oportunidade de não estar enxergando para poder se enxergar por dentro, para estar mais próxima, mais ligada, mais junto a Deus, porque na escuridão, vocês notaram que a gente diminui a intensidade da luz na hora que não tem a palestra e na hora da prece. Não é nada, vamos dizer assim, um culto, uma coisa que nós fazemos por... Não, é porque essa luz mais fraca, ela deixa a gente mais concentrado, mais tranquilo, porque quando está meio na penumbra, a gente nota que a gente vai acalmando. E ele, basicamente, por esse princípio, diz que com essa falta de luz, que é a falta da visão, ela poderia se voltar para dentro. E essa moça ele não cura. Esse espírito é o objeto dessa mensagem, que é o cura de Ars. O cura de Ars, o cura é o quê? Era um padre, um sacerdote de uma pequena cidade da França chamada Ars. É o cura, o sacerdote da cidade de Ars. O nome dele é João Maria Vianney. E ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder te curar. E não curou a moça. Aí a gente volta lá para Jesus, meu Deus, mas que é isso, né?
como é que pode não curar? Não é falta de caridade, tudo. Olha, determinados espíritos, eles têm como que uma visão, que eles sabem toda a nossa história de vida. Jesus não curou a todas as pessoas que o procurou. Por quê? Porque ele sabia a quem ele poderia e quais as provas ou expiações que já estavam no seu final, então ele os curava. E isso, o cura de Ars também viu, que nessa moça não estava ainda na hora dela poder enxergar. A gente fala que maldade deixar a menina cega, mas agora a gente vai vir para a ótica espírita, para a visão do espiritismo. Nós somos formados, somos em 3 dimensões, tridimensionais, vamos assim dizer. Nós temos o nosso corpo físico, é esse que vocês estão vendo aqui, com o qual eu estou me apresentando. Nós temos o espírito, ou nós somos o espírito. O espírito é a essência, é incorpóreo, pode-se dizer que é uma centelhazinha. Só que para esse espírito se manifestar no corpo físico, para que a gente possa, por exemplo, puxar esse microfone, pegar o relógio, mexer nas coisas e me movimentar dentro do âmbito da materialidade, do físico, eu preciso de alguma coisa. Esse instrumento é esse corpo, espírito e corpo. Mas só o espírito, a essência, o incorpóreo, não consegue movimentar essa máquina. Então ele tem que ter como que uma bengala, uma muleta. Isso chama-se perispírito. O perispírito é uma massa, é uma, vamos dizer assim, um produto quintessenciado, sutil, como uma cola que liga espírito ao corpo físico, célula a célula. O espírito, ele não é cego. O espírito tem a faculdade da visão. Porém, por uma necessidade, em determinada reencarnação, o corpo físico, que é um instrumento, vem com uma falha, nesse caso, dessa moça, na visão. Então, os instrumentos visuais dela, os órgãos visuais, não eram aptos para enxergar. Só que desencarnando, isso passa. É uma necessidade do espírito. Por quê? O Espiritismo nos explica que, de acordo com os seus 5 princípios, o 4º princípio é a pluralidade das existências. O que é a pluralidade das existências? A gente chama também de reencarnação. Pela ótica da uma vida só, que é a unicidade da existência, nós não podemos explicar todas as diferenças, todas as dificuldades, tudo o que ocorre no nosso mundo hoje. Tantas barbaridades, crianças sendo mortas, coisas assim bárbaras acontecendo. Pela unicidade da existência, a gente fala, meu Deus, mas que justiça é essa, Deus, que permite que se matem crianças? Ou que uma criança tenha alguma doença terminal? Ou que um idoso com 98 anos, suponhamos, já sofreu mais de 10 anos na cama, continua na cama, vegetando, sofrendo. Qual a razão? Deus é justo? Deus é injusto? Eu vendo pela ótica da unicidade, que é a vida única, é injusto, porque as diferenças sociais, econômicas, em todos os sentidos, na Terra hoje, leva-nos à falsa impressão que Deus nos esqueceu. Não nos esqueceu. A doutrina espírita, em 1857, vem e fala, não pode-se pensar que Deus é injusto, porque um dos atributos de Deus é a justiça absoluta. Absoluta o que é? Não tem uma nesga de relatividade. Absoluto é o infinito, não tem uma mancha. É uma parede, só que essa não é absolutamente dessa cor, porque tem manchas, uma manchinha. Então ela não é nessa cor absoluta, né, Janice? só para exemplificar. Aí, Deus não pode ter uma nesguinha de relatividade, porque Ele é absoluto. Ele é absoluto. Mas Deus é absoluto. A sua justiça é absoluta. Por que tanto sofrimento na Terra?
Por que tanta diferença na Terra? Por que tantas pessoas com deficiências físicas, intelectuais e de todos os matizes? Por quê? Aí vem a doutrina espírita e nos explica: olha, você, espírito, não nasceu agora, encarnado. Você é bem mais antigo do que o berço. E você vai muito, mas muito além do que o túmulo. Você vai para o infinito, porque você hoje é imortal. O que é imortalidade? Não morre mais. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, só que a gente não acaba mais. Nós, espíritos, não somos como uma lâmpada que se pega o interruptor e se apaga, de forma nenhuma. A partir do momento que Deus nos deu a vida, essa jamais se acaba. Agora, as reencarnações, elas terminam no túmulo. Reencarnações, o corpo físico, o espírito continua. E sob essa ótica da imortalidade do espírito, nos explica que nós fomos criados simples e ignorantes, e que nós transitamos no decorrer das eras e fomos chegando na, vamos dizer, fase nominal. Nós não tínhamos consciência da nossa realidade, éramos misturados mais com a natureza, não ainda tínhamos nos desvinculado e entendido que nós somos uma pessoa, uma individualidade. A partir do momento que nós, espíritos, tivemos o livre-arbítrio, que é a vontade de escolher para onde seguir, que obviamente que é relativo, porque nem tudo que é nosso, espíritos, filhos de Deus, é absoluto, tudo é relativo. Então, nessa relatividade do nosso livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas, mas toda escolha tem uma consequência. Todo fato, todo ato, toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. E muitas vezes as nossas ações nas vidas anteriores, a partir do momento que nós começamos a nos entender por gente e agir de acordo com a nossa vontade, nós fomos arrumando compromissos. Porque Deus é injusto, cruel com a gente, permite que a gente faça besteira? Não, é porque nós erramos por vontade própria. Só que, através desses equívocos, nós lesamos algumas leis. E quando nós lesamos alguma das leis de Deus, obviamente que nós temos que repô-la ao seu devido lugar, ou seja, trazer as condições sine qua ante, ou seja, como era anteriormente. Eu pego, jogo um monte de pedra desse corredor, e vou passar com a minha cadeira nesses corredores, e as pedras são pontiagudas. Quando eu vou passar, o que acontece? O pneu com certeza vai furar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, catar todas as pedrinhas que eu joguei, que furariam os pneus da minha cadeira, recolhê-las para poder passar por esse caminho. Na vida imortal, as reencarnações é isso. Nós anteriormente fomos jogando muitas pedras nos nossos caminhos, colocando muitos obstáculos que impedem nossa passagem. Hoje nós temos para conosco mesmo e para aqueles que estão junto a nós o compromisso de poder tirar esses obstáculos, limpar esse caminho que nós sujamos. Chama-se expiação. A expiação. Mas eu falei, meu Deus, mas eu não me recordo de nada que eu tenha feito errado para merecer a deficiência visual, a deficiência física ou qualquer outro tipo de deficiência. Eu não fiz nada de errado para merecer tanta má sorte na minha vida. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço uma coisa, dá errado. Eu monto outra coisa, dá errado. Mas o que eu fiz para merecer um casamento tão sofrido? Então alguma coisa está errada. Não. Aí a gente vem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Lembrei, Romulo, hoje eu me esqueci. Bem-aventurados aflitos, nós temos a justiça das aflições, que fala da justiça de Deus, que Deus é justo. Então as causas dos nossos sofrimentos são justas, mas elas não estão hoje no presente. Eu não fiz nada de errado. Se não estão no presente, estão no passado. Causas atuais das nossas aflições
causas anteriores das nossas aflições. Evangelho segundo o Espiritismo. E aí aqui tem uma nota de Kardec, nessa lição do cura de Ars, o João Batista Vianney, e Kardec na nota diz: quando uma aflição não é consequência de atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, esta que ela lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência dos excessos de trabalho que aquele lhe impôs, e os maltratos, a falta de cuidado. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se teu olho foi motivo de escândalo, arrancai-o. Olha a doutrina espírita nos explicando os porquês das coisas. Se o seu olho foi motivo de escândalo, arrancai-o. Aí a doutrina espírita nos explica que não é literal, não é para que a gente fure os nossos olhos. A própria reencarnação, a nosso pedido, se encarregará um dia de nos impedir de enxergar. Porém, é impermanente, passa. Na vida tudo passa, só o espírito permanece. Absolutamente só o espírito permanece. E o espírito é imortal. Muitas vezes é muito difícil, quando nós estamos passando por uma dor, por um sofrimento, por uma dificuldade, aceitarmos uma realidade de que nós precisamos dessa lição. Por quê? Porque nós não podemos conceber que o sofrimento, ou não podemos dizer que faça apologia do sofrimento e da dor a doutrina espírita. Não é isso. Ela simplesmente explica. E ela faz apologia do amor, que é a maior de todas as leis. Porém, como nós não nos utilizamos integralmente da lei do amor, que veio Jesus para nos exemplificar e mostrar o caminho, para ser o nosso guia e modelo, nós automaticamente, equivocados, nós caímos na dor, no sofrimento, que são consequências dos nossos atos. Mas não é tudo que é expiação. A expiação, ela é uma necessidade que nós temos de realinhamento para conosco mesmo, com a nossa consciência. Só que Deus é misericordioso. Ele nos dá, muitas vezes, muito menos do que merecemos. Às vezes a gente fala: eu mereço, não, merece muito mais, só que Deus só está te dando isso aí, porque Ele é misericordioso. Muitas vezes determinadas coisas que a gente faz seriam consequências muito maiores, mas Ele é misericordioso. Muitas das coisas que nós pedimos hoje, no grau mediano da humanidade dos espíritos aqui reencarnados, o mediano, é a pedido da pessoa. Como diz a Leila, né, Leila? Às vezes é implorado pela pessoa, para que possa passar e vir daquela forma. Mas nem tudo é expiação. Algumas coisas são provas. Provas como? Eu peço para vir numa vida de uma determinada forma, uma determinada deficiência, ou com uma determinada dificuldade, ou com alguma coisa que possa me abalar. Mas eu peço para testar a minha fortaleza moral, para testar como eu estou espiritualmente, se eu consigo passar por aquela dificuldade. O único espírito que passou na terra, que não precisava expiar e nem ser testado e provado, foi Jesus. Todos os outros passam por dificuldades. A gente fala: puxa vida, mas esses santos, essas pessoas luminares da humanidade, Buda, esse pessoal todo aí, sofreram. Francisco de Assis, ele
precisou ter os olhos vazados, porque ele estava com uma doença, e a única forma naquela época, no século XIII, era furar os olhos com um ferro fervente. Furou seus olhos, os dois. Mas não foi só isso, ele teve um problema de uma infecção muito séria nos dois ouvidos. Furou-se os dois ouvidos de Francisco de Assis. Olha as dificuldades. E outro exemplo, Jesus, que nunca deveu nada para ninguém, o único Espírito puro que pisou na terra para nos mostrar o caminho a seguir, para ser nosso exemplo e nosso guia, porque a humanidade já preparada e amadurecida para receber a sua mensagem. Foi chicoteado. Cravaram na sua testa uma coroa de espinhos. Apanhou de todas as formas. Levaram ele para uma cruz. E ele nada devia. Nada devia. Mas nós vamos sofrer tanto assim, obviamente nós não vamos ter a força para suportar o que Jesus suportou. E hoje não existe a crucificação, pelo menos aqui no Brasil. Mas muitas vezes nós somos crucificados por nós mesmos. Por causa dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, de não entender a razão desse sofrimento e dessa dor. Isso quer dizer que é para a gente aceitar tudo quietinho? Não. Joana de Ângeles nos diz sobre a resignação dinâmica. É paradoxal. Resignação supõe-se ou pressupõe-se parada, estagnada, estática. Dinâmica, uma estática dinâmica. Sim. Determinados momentos da nossa vida, nós não temos naquele momento como mudar determinada situação. Mas nós podemos, naquele momento, nos resignarmos àquela situação, mas buscarmos solução para resolver esse problema. Essa resignação vai fazer com que os nossos canais se abram para os nossos, vamos dizer, para o nosso guia espiritual, nós chamamos de guia espiritual, o anjo da guarda, para que nós mesmos tenhamos alguma intuição de como agir naquele momento, porque quando a gente está nessa paz, a gente automaticamente vem, mas Deus, mas é tão simples a resolução desse problema, e eu não conseguia enxergar. Então é a resignação, e procurar a solução. Porém, determinadas coisas não têm como serem mudadas. Uma deficiência física, amputação das duas pernas, e o braço quase foi também, um acidente de trânsito. Certo? Certo. Eu vou mudar essa situação agora? Eu tenho como mudar essa situação agora? Não tenho, agora não tenho, mas eu sei que no futuro isso vai ser mudado, porque é impermanente. Olha aí, Deus nos dando a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, para nesse momento nos resignarmos a essa situação, porque eu sei que é momentânea e que vai passar. E que vai passar, porque eu sou imortal, eu sou espírito, eu não tenho defeitos físicos, é uma necessidade para esse momento. Olha a doutrina espírita nos explicando. E essa menina que perdeu a visão, imagina uma jovem sonhando com festas, com vestidos bonitos, podendo sair lá. Isso foi, essa mensagem do Cura de Ars é de 1863, século XIX. Imagina a situação dela. E aí vem essa doutrina e nos explica. Não tem como você mudar agora, filha, você não tem como enxergar nesse momento. Resigna-se a isso, mas vai passar. Todo sofrimento, toda dor, tudo que nos incomoda hoje, vai passar. Nós temos que ter o quê? Paciência, tolerância, principalmente na convivência dentro do lar, que muitas vezes é muito difícil. Pessoas difíceis, talvez nós sejamos os difíceis dentro da nossa casa. A convivência não é simples, porque cada pessoa pensa de uma forma, tem uma cabeça, tem um sentimento, tem um pensamento, tem um desejo, tem uma dificuldade. É nos adequarmos, como? Exercitando o amor, o entendimento. E as pessoas muitas vezes não nos tratam bem, ou nos tratam da forma que nós queríamos, porque ela não tem como chegar a mais. É onde ela consegue. Se a pessoa é meio agressiva, se a pessoa é mal-humorada e não consegue sair disso, embora nós tentemos fazer com que isso possa ajudá-la, e ela não quer e não sai, ela está sofrendo, e é o que ela pode dar. Não tem como buscar mais. Uma pessoa agressiva no trânsito
É porque é o que ela pode dar, ela não tem como dar mais. Por quê? Porque o seu espírito chegou nesse grau e ele ainda, hein, porque tudo vai caminhando, não consegue enxergar essa realidade de que está errando, está equivocado. A gente vê cada acidente no trânsito aqui de Palmas que são coisas absurdas. Hoje uma Renegade da Jeep capotada lá na Avenida Teotônio, uma coisa assim que você fala, meu Deus, moto, ônibus passou em cima de uma moto ontem, são coisas que acontecem que a gente fala, meu Deus, é isso. A violência nossa, nós estamos transportando para o veículo e jogando isso no trânsito, agredindo com a arma, que é o veículo, as outras pessoas. Por quê? Desequilíbrio. Aí, tentar mostrar para as pessoas, calma, que você vai chegar lá. Calma, tudo no momento certo. Obviamente que não quer dizer a estagnação, parar. É caminhar, mas saber o momento certo de caminhar. É andar com segurança, mesmo nas nossas vidas, na convivência diária, no trabalho, no lar, em qualquer lugar. Porque pessoas são pessoas, nós somos pessoas. E Deus, e Jesus o que nos disse? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós não nos amarmos, se nós não nos respeitarmos, não respeitarmos as nossas dificuldades, os nossos limites, como é que nós poderemos amar o nosso próximo e respeitá-los? Por isso, o alto amor não é autopiedade e nem egoísmo. O alto amor tem que ser exercitado para que a gente possa amar a humanidade. E aí nós vamos entender que isso vai passar. Essa moça volta a enxergar, eu vou voltar a andar e muitos vão voltar um dia ao mundo espiritual e terem, vamos dizer assim, novos rumos a serem caminhados. Isso passa, é impermanente, é passageiro. Essa é a mensagem do Evangelho da noite.